Bom dia mais uma vez, igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã. Como eu disse no começo, uma manhã especial para nós, né? De nós sermos gratos por motivos especiais também. Eu quero convidar já você a abrir a sua Bíblia na epístola de 1 Pedro. Já há alguns domingos nós temos juntos como igreja nos voltado para a primeira epístola de Pedro, para estudá-la, para entender as orientações que o Senhor tem para nós ali, nessa série de mensagens que temos chamado Enquanto Aguardamos, porque através dessa epístola temos refletido a respeito de como devemos viver e o que devemos fazer, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor. Irmãos, é verdade que, inclusive parênteses aqui, as crianças podem descer, tá? Se está na dúvida, é agora. Mas é verdade que quando nós nos debruçamos sobre essa epístola de Pedro, nós podemos perceber uma coisa. Podemos perceber que a vida passa rápido. O tempo passa rápido. Ela se esvai por entre os nossos dedos. Em momentos importantes da nossa vida, nós descobrimos isso. Mas o tempo não para de passar, mesmo quando nós não consideramos determinados momentos como importantes. E diante da passagem da vida tão rápida, recai sobre nós uma urgência. A urgência de nós aprendermos como devemos viver. Como não desperdiçar a vida e o tempo que o Senhor nos deu. E hoje, nós precisamos aprender a viver nesse tempo que se chama presente, nesse tempo que se chama hoje, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. E ao observar a primeira epístola de Pedro, nós podemos ver o apóstolo Pedro orientando os irmãos da Ásia Menor sobre como eles deveriam encontrar direção para os seus dias, e assim aprendemos como também nós encontramos direção para os nossos dias. E hoje nós vamos nos debruçar sobre uma dessas passagens. Uma passagem difícil. Uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 22. E juntos nós vamos perceber que, apesar de ser uma passagem com muitos desafios e dificuldades, nós também vemos que ela pode ser claramente entendida se considerada dentro do seu contexto maior. E assim nós vamos aprender com ela coisas bastante importantes que ficam claras dentro desse contexto. Vamos entender como somos encorajados a viver como o Senhor nos orienta. Abra então a sua Bíblia em 1 Pedro 3, 8 a 22, e nós vamos ler a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem, do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se esperava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Meu irmão, vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor agora, e peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração, que você seja intencional ao receber essa palavra, que os desafios que tentam distraí-lo possam ser apaziguados e silenciados agora, que o nosso coração seja levado cativo à presença do nosso Senhor. Deus, nós queremos colocar diante de Ti esse momento, um momento sagrado, um momento separado, em que nós como igreja, nos achegamos uns com os outros diante da Tua palavra. Pai, nós não somos dignos da Tua atenção, mas o Senhor escolheu falar conosco. E nós estamos aqui nessa manhã para Te ouvir. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que na minha fraqueza o Senhor seja forte. E que o Senhor use a minha vida nessa manhã com graça, para ministrar a palavra de vida, a palavra da verdade aos meus irmãos. Que o nosso coração, Deus, esteja aberto para receber aquilo que o Teu Espírito tem para ministrar nas nossas vidas. E que nós não sejamos aqui, Deus, como intelectuais que aprendem informações, mas como filhos que são ensinados pelos pais o que devem fazer e como devem viver, o que devem amar e o que devem deixar, enquanto nós aguardamos pelo Senhor e pela Tua volta. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, se você prestou atenção na passagem que nós lemos, você vai já descobrir que essa passagem é coberta de diversas complexidades, se nós observamos os seus detalhes. No entanto, ao mesmo tempo que existem ali coisas muito complicadas, quando vamos estudá-las a fundo, nós também descobrimos que existem coisas que ficam muito claras, quando nós consideramos o seu contexto mais amplo, a sua mensagem essencial. E Pedro está aqui falando a homens que partilham de elementos em suas vidas, que nós também temos, encontramos nas nossas vidas. Esses elementos, em grande parte, são compostos nessa primeira epístola de Pedro, por uma realidade que revela tensões externas. Um mundo de conflitos, um mundo de problemas, circunstâncias adversas, perseguições variadas e sofrimentos de diferentes tipos que os alcançam ali e também podem alcançar cada um de nós em nossas vidas. Eu e você somos pessoas que sabemos que enfrentamos na nossa vida muitas tensões externas. E assim, nós partilhamos isso com aqueles irmãos. Talvez essa tensão da qual você está experimentando agora, seja revelada na sua vida por um marido egoísta. Talvez a sua tensão externa hoje se manifeste na sua vida como uma esposa perversa. Talvez seja um chefe explorador que tem roubado a sua alegria. Talvez você esteja vivendo um contexto de exclusão social, você se sente separado, você se sente deixado de lado. Talvez a perseguição que você viva, existe a chance que ela seja explicitamente religiosa. Mas fato é que nesse mundo, nós entendemos que somos marcados por um contexto de tensão, vivemos em tensão.
E ao mesmo tempo essas tensões externas, esses conflitos reais, essas dificuldades circunstanciais geram outras tensões também dentro de nós. Angústias dentro de nós, problemas dentro de nós. E muitas vezes nós somos até mesmo tentados por uma rebelião que nasce no nosso coração a nos levantarmos em vingança, a nos atemorizarmos, ou a simplesmente morrermos aos poucos cheios de angústia. E a mensagem de Pedro para essa igreja é uma mensagem para uma igreja que se encontra em tensão. No entanto, ele está nos revelando, mediante essa mensagem, que o Senhor é o Senhor que liberta o nosso coração diante desses contextos, ao subjugar as forças das trevas. E assim, o nosso sofrimento nesse mundo, ele não deve mais produzir, então, rebelião, temor ou angústia. Mas esse sofrimento nesse mundo é um anúncio de uma glória que se revela no presente, enquanto se torna uma oportunidade de testemunho, uma glória que se revela no futuro, enquanto nós sabemos que um dia virá o juízo, e que a justiça será feita, e aquilo que precisa ser trazido como revelação será revelado. E assim nós podemos descansar. E Pedro está orientando aqueles irmãos diante dessa realidade. E ele o faz nessa passagem que lemos, e eu vou dividi-la nessa manhã para nós a compreendermos melhor em 3 blocos, em 3 tópicos. E esses tópicos são a vida dos eleitos, o sofrimento dos eleitos e a vitória dos eleitos. Por que eleitos? Porque é assim que o apóstolo Pedro designa aqueles para quem ele está escrevendo a carta, ele, no seu início, os chama de eleitos. E assim nós vamos falar sobre eles e sobre nós nessa manhã. Eu quero chamar então primeiro a sua atenção para a vida dos eleitos, e nós encontramos esse bloco entre os versículos 8 e 12, que dizem assim: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmãos, uma vez, alguns domingos atrás, eu compartilhei com vocês aqui, numa manhã de domingo, um pouco sobre o meu relacionamento com o meu irmão. Alguns de vocês talvez se lembrem disso. Nós hoje temos um excelente relacionamento, mas naquela oportunidade eu compartilhei com vocês que quando éramos crianças, em um determinado momento da nossa vida, nós brigávamos muito, todos os dias. E a minha mãe, ela entrava nessa história como uma espécie de diplomata, de juíza, de intermediadora daqueles conflitos. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe, e ela me trouxe à memória algo que ela fazia que eu já nem me lembrava mais, mas ela me lembrou, que é o seguinte: algumas vezes, quando eu e o meu irmão estávamos assim, em pé de guerra, estávamos a ponto de bater um no outro, gritando, a casa já estava em tensão, os pais já estavam estressados, a minha mãe às vezes ela vinha no meio dessa confusão e ela perguntava assim: vocês sabem quem que está em festa aqui agora? Você sabe quem que está pulando de alegria com o que vocês dois estão fazendo? O diabo. E aí eu e meu irmão parávamos. A gente não quer agradar o diabo. A gente está ruim, mas não está mexendo com essas coisas. Então nós éramos apaziguados com aquilo. A princípio, alguém pode pensar ou achar até que a intervenção da minha mãe fosse um pouco exagerada.
Mas fato é, meus irmãos, que nós não podemos negar a verdade dessa afirmação diante do que as Escrituras nos dizem. Se é verdade que nem sempre nós precisamos do diabo para causar problemas na nossa vida, é verdade também que a nossa rebelião, que o nosso estado de rebeldia é fruto de uma escravidão espiritual segundo o reino desse mundo. E que não é só de interesse de Satanás que isso aconteça, mas existe também um esforço do inferno para que a nossa vida ande em confusão, para que esse estado de rebelião domine a nossa vida, para que as relações que temos sejam marcadas pela divisão e pela rivalidade. E é essa dinâmica exata que nós entendemos e ouvimos quando Paulo diz em Efésios 2, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso nos mostra que existe sim um interesse das forças espirituais, uma dinâmica das forças espirituais em colocar no nosso meio rivalidade, em colocar no nosso meio divisão, em colocar no nosso meio conflitos. Isso mostra que nós vivemos em tensão, que há uma força espiritual no mundo que atua sobre os filhos da desobediência. Mas diante dessa tensão, ao observar o que Pedro está dizendo, nós podemos entender uma resposta cristã. Pois há uma maneira de viver que não é mais a maneira de viver dos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Como crentes no Senhor Jesus, nós somos chamados a um novo modo de vida, a uma nova maneira de viver segundo o reino do Filho do seu amor, segundo aquilo que o Senhor nos comunica. E é sobre essa vida dos eleitos que Pedro está nos falando nesses versículos que lemos. Ele está nos apontando que nós fomos chamados a uma nova forma de viver em Cristo Jesus, e diante dessa nova vida ele nos fala o que fazer, como fazer e por que fazer. Primeiro, então, vamos entender o que fazer, porque são as instruções que o apóstolo está nos dando. Há nas instruções de Pedro sobre o que fazer um reflexo de uma essência teológica, de uma estrutura teológica, que nasce desde a origem da criação e nos acompanha até os dias de hoje. E essa estrutura teológica, ela se revela enquanto nós vemos uma dicotomia, enquanto nós vemos uma dualidade ou pares que se revelam na ordem e no caos. Olhe para a criação e você verá isso. Nós temos ordem e caos, harmonia e desarmonia, unidade e divisão. E isso é uma estrutura teológica que segue desde a origem até hoje nos nossos comportamentos. Enquanto desde o princípio Deus traz ordem, harmonia e unidade, o diabo insere um movimento de tensão ali, onde há o quê? Desordem, desarmonia, divisão. E quando Pedro dá orientações sobre o que fazer, ele está nos direcionando para um movimento que é um movimento de restauração das estruturas que foram colocadas por Deus em seu lugar, mas que se apresentaram por um ataque, por um desequilíbrio em tensão. Enquanto Deus operou no início da criação essa ordem, essa harmonia, essa unidade, nós vemos essa unidade sendo atacada por uma rivalidade, por uma desarmonia, por uma desordem. E o movimento de redenção é um movimento de nos buscar desse lugar de desordem e restaurar em nós esse lugar de ordem. E Pedro vai nos orientando aqui em como fazer isso. Ele está nos direcionando para esse movimento de restauração e ele nos diz o seguinte: tenham todos o mesmo modo de pensar. O que é isso? Isso é ordem, harmonia, unidade. E quando Paulo fala em 1 Coríntios 2,16 o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está nos ensinando a ter o mesmo modo de pensar.
Porque nós, dentro do nosso coração rebelde, dentro das nossas estruturas pecaminosas, pensamos que quando ouvimos assim, tenham o mesmo modo de pensar, isso significa que você tem que pensar como eu. Ou para você significa que eu tenho que pensar como você. Ou para o marido significa que a esposa tem que pensar como ele. Ou para a esposa significa que o marido tem que pensar como ela. E assim nós fazemos em todas as nossas relações, mas não é isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Ele está nos dizendo o mesmo que Paulo disse: tenham o mesmo modo de pensar, com a mente de Cristo. Cristo é o nosso ponto comum. Cristo é o lugar para o qual nós nos dirigimos e sobre o qual nós avaliamos como pensamos e corrigimos o nosso caminho. Por isso a sua esposa tem que pensar como Cristo, não como você. E você tem que pensar como Cristo, não como a sua esposa. E assim vocês terão o mesmo modo de pensar. Porque vocês estão sendo moldados segundo os pensamentos do nosso Senhor. E isso deve ser trazido em prática na nossa vida. E não só se tornar parte de uma teologia abstrata. Assim, tendo o mesmo modo de pensar, ele nos diz como essa unidade se parece. Como que isso se materializa? Você entende que você tem que pensar como Cristo. Mas como Cristo pensa? E Pedro vai nos ajudando, ele diz, sejam compassivos. Ou seja, torne a dor do outro a sua dor. Torne a necessidade do outro a sua necessidade. Considere o outro superior a você mesmo. É assim que nós somos compassivos. E quem que tomou a dor do outro como sua? Cristo. Isso é um dos grandes orientadores do que nós vemos na cruz. Cristo está tomando a dor do outro como a dor dele. Ele está respondendo a uma necessidade que não é dele. Não é Cristo que precisava de redenção. Somos nós que precisávamos de redenção. E assim ele vem até nós com compaixão. Da mesma maneira, Pedro nos aponta para o amor que deve haver entre nós, a misericórdia que deve haver entre nós, a humildade que nos leva a considerar o outro como superiores a nós mesmos, que nos leva a considerar os interesses do outro antes dos nossos interesses. E ao prosseguir no seu argumento, Pedro mostra que a nossa caminhada cristã não só tem efeitos em como nós nos relacionamos entre nós, mas em como nós reagimos ao mundo que está à nossa volta. Não é apenas entre eu e você, entre irmãos em Cristo, entre família, mas há efeitos também como nós nos relacionamos com as tensões externas, com o mundo ao nosso redor. Ele diz que o nosso chamado aqui é para responder ao mal que é feito a nós com o quê? Com palavras de bênção. E assim nós receberemos bênção por herança. Agora veja que aqui a bênção não é por mérito. Não é trabalhe para que você receba a bênção. É a bênção que vem por herança. E por que é que você ganha herança? Porque você trabalhou muito por ela, né? Não. Você ganha herança simplesmente por quem você é. Porque você é filho de alguém que lhe deixa algo que é seu por direito. E essa bênção vem a nós por herança. Por quê? Porque na maneira como nós vivemos, nós demonstramos de quem nós somos filhos. E essa bênção então cai sobre nós. Pedro, no entanto, ele não nos deixa apenas com uma ideia abstrata de comportamento, mas ele exemplifica e diz como fazer o que devemos fazer no versículo 10. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Pô, para aí. É você? Você quer amar a vida e ter dias felizes? Eu espero que sim. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, faz o quê, Pedro? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E é muito interessante essa ênfase que a Bíblia, que as Escrituras nos dão sobre refrear a língua. Porque nós vemos que a língua muitas vezes opera para quê? Para trazer desarmonia, desordem, rivalidade, divisão. E por isso Pedro está nos dizendo, refreie a língua.
E nós aprendemos nas Escrituras que o domínio sobre aquilo que falamos, o domínio sobre as nossas palavras se torna uma das evidências principais, centrais, sobre a transformação que vivemos no nosso interior. A fofoca, a maledicência, a mentira devem estar longe dos seus lábios, porque todas essas coisas são ferramentas para a desordem, desarmonia, divisão. São ferramentas que geram caos. E o Senhor nos chamou para a ordem, para a harmonia, para a unidade. E ao tomar essas palavras do Salmo 34, pois é dali que Pedro está tirando esse trecho, desses versículos, Pedro o cita ao fim dizendo por que nós devemos fazer aquilo que ele acaba de nos orientar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Para aquele que pratica o mal está reservado o juízo. O Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Mas para aquele que serve a Deus, a palavra que nós recebemos aqui é que, ainda que exista sofrimento, existe uma saída. E é assim que nós nos voltamos agora para o segundo bloco que Pedro tem, nessa passagem, que é o sofrimento dos eleitos. Nós vemos isso entre os versículos 13 e 17, que dizem assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pedro começa esse trecho com uma pergunta. Qual a pergunta que ele faz? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? O que ele quer dizer com essa pergunta? Ele quer dizer que se você fizer o bem, que se você for zeloso na prática do bem, então não há razão, não há motivo para que você seja maltratado. Mas você já foi maltratado por fazer algo bom? É bem possível que sim. E será que Pedro não sabe disso? Será que Pedro não conhece isso? É claro que ele sabe, é claro que ele conhece. Olhe para quem ele está escrevendo para uma igreja perseguida. O que a sua pergunta aponta é que ao fazer o bem, não há motivo para que ninguém lhe faça o mal. Fazer o mal a quem é zeloso com o bem é algo injustificável. No entanto, não é porque algo é injustificável que isso não acontece. E por isso, o que ele aponta é que mesmo que o sofrimento na vida de quem teme a Deus seja injustificável, isso não torna esse sofrimento sem propósito. E você precisa entender essa verdade para viver essa vida, porque essa vida não é fácil. E se você não entender essa verdade, você não vai conseguir passar por entre ela. Nós não estamos dizendo que não existem sofrimentos injustificáveis. Existem. Mas na vida do crente, na vida daquele que rendeu a sua vida ao Senhor, não existe sofrimento sem propósito. Pode haver sofrimento sem motivo. Motivo justificável. Mas não há sofrimento sem propósito. E por isso, se isso acontecer, se você estiver praticando o bem, e você estiver sofrendo, o que Pedro fala sobre você? O mesmo que Jesus falou. Que você é bem-aventurado. Ele tira isso de quem, gente? De Jesus. Porque em Mateus 5,10, Jesus vai falar: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Irmãos, a gente vive num mundo mal, não sei se você percebeu. Mas nós vivemos em um mundo mal. E nesse mundo mal, nós somos sim perseguidos, às vezes, por fazer o bem. E essa perseguição, por ocasiões, pode ser explicitamente religiosa. Mas, às vezes, essa perseguição vai ter raízes espirituais cobertas por camadas naturais. Quando um marido e uma mulher, por exemplo, têm o seu relacionamento destruído, pode ser que nós estejamos falando de um marido e uma mulher que estão em uma cultura onde não pode se tornar cristão, e a mulher se torna cristã, e ele então vai e é expulsa de casa por isso, e esse motivo se torna claramente, obviamente, diante dos nossos olhos, religioso. Se torna uma questão de fé, se torna uma questão de raízes espirituais de maneira muito clara. Mas pode ser que a guerra dentro da sua casa não seja intermediada por algo que está explicitamente como algo espiritual. Mas há um interesse espiritual nessa dinâmica. Há uma dinâmica de relações que tem um interesse inclinado espiritual para o bem ou para o mal. Existe um investimento do inferno em trazer divisão para as nossas relações, afastar o seu coração e o coração da sua família do Senhor. E às vezes nós costumamos separar demais questões humanas de questões espirituais, quando a Bíblia não faz essa diferença. Quando isso se torna uma diferenciação artificial feita pelas nossas mentes. O inferno se interessa, por exemplo, em fazer sabe o quê? O inferno se interessa em minar as suas forças no seu trabalho, encher você de trabalho, em causar conflito nas relações com o seu chefe, em tirar a sua energia para que você não tenha energia para buscar a Deus, para se relacionar com a sua família, para se relacionar com os seus irmãos. Existe uma dimensão espiritual por trás das nossas experiências naturais. E talvez você tenha sido perseguido, é por causa disso. Talvez o que você esteja vivendo na sua vida é que você está preso em uma estratégia que não é de Deus, mas é do inferno, para causar cansaço no seu coração, nas suas emoções, nos seus relacionamentos com Deus e com os homens. Talvez você viva com um marido amargo que tem tornado a sua vida difícil. Talvez você viva com uma esposa rixosa que tem te levado ao seu limite. E talvez, apenas talvez, você viva em um país injusto, onde o desonesto é louvado, onde o corrupto é exaltado, onde os homens retos são esmagados, apenas para que o seu coração se encha de desejo de vingança, se encha de rebelião, até mesmo contra Deus. Em seu coração, você se revolta contra tudo e todos. E todas essas coisas acontecem na superfície. Mas eu vou me adiantar aqui em 1 Pedro. E eu vou nos trazer para o versículo 8 do capítulo 5, onde Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então não durma no ponto, não ande distraído. Pedro está falando, sejam sóbrios e vigilantes. E no momento que estamos da carta de Pedro, Pedro acabou de nos falar, por exemplo, sobre a nossa relação com as autoridades. Vocês se lembram, nos domingos anteriores? Nossa relação com as autoridades, nossa relação com os cônjuges. Porque enquanto existem problemas concretos em nossos relacionamentos, e perseguições, e sofrimento no nível natural das nossas relações, existem fundos espirituais por trás desses desequilíbrios naturais. E nós precisamos observar como nós administramos essas relações. E agora ele nos diz que mesmo em uma terra de sofrimento injustificável, que é essa terra que vivemos, uma terra de sofrimento injustificável, mesmo assim, esse sofrimento não deve nos trazer o quê? Medo e angústia. Não porque ele não existe, não porque ele é injustificável, mas porque esse sofrimento não é sem propósito. Então você está no meio do sofrimento, você está no meio de uma dificuldade relacional. Pedro já te disse como você deve se portar, ele já disse o que você deve fazer, e agora ele está te dizendo, calma, que não é sem propósito. Pode ser injustificável,
Pode ser que estão pegando no seu pé sem motivo, mas isso não é sem propósito. A nossa perseguição nesse mundo, ela se torna uma oportunidade de nós santificarmos a Cristo como Senhor do nosso coração. E por isso não é sem propósito. Eu vou repetir para você. Os nossos sofrimentos são uma oportunidade para nós santificarmos a Cristo como Senhor do nosso coração. Palavras de Pedro. O que isso significa? Significa que o chefe explorador, o marido amargurado, a mulher rixosa, o pai ignorante, a mãe narcisista, os filhos ingratos, o país injusto, podem se levantar contra nós. Mas quando Cristo é santificado, separado como Senhor no nosso coração, o que eles não acharão em nós é medo e angústia. Eles acharão em nós o quê? A razão da nossa esperança. E é assim que nós somos chamados a viver. Por isso, se os seus inimigos se levantam contra você, não é para eles acharem medo, não é para eles acharem angústia. Eles devem encontrar em você a razão da sua esperança. Esperança que não tem a ver com circunstâncias. Esperança que não tem como Senhor o ego, o dinheiro, o poder, a vaidade, o prazer. Esperança daqueles que olham não para o que está diante dos nossos olhos, que olham para aquilo que é invisível, que olham para o reino do nosso Senhor. E assim, nós podemos responder às situações de sofrimento e angústia com mansidão e temor ao Senhor. Uau! Já pensou se você vivesse isso? Já pensou se quando o inimigo se levantasse, e aqui eu estou falando tanto o inimigo presencial, pessoal, quanto o inimigo espiritual, eles não encontrassem em você medo e angústia, mas encontrassem temor e mansidão que levassem eles a questionar qual é a razão da esperança que há em você? Se nós temos a nossa esperança no Senhor, Pedro diz que aqueles que se levantam para falar mal de nós, para difamar a nossa boa conduta em Cristo, serão envergonhados. Envergonhados porque falharão na sua missão de nos colocar medo e angústia. Envergonhados porque receberão como resposta mansidão e temor. E por fim, envergonhados porque no último dia o Senhor trará justiça. Esse mundo é um lugar quebrado. E em um mundo quebrado, tanto o justo quanto o ímpio vão experimentar sofrimento. Nós não podemos escolher se vamos sofrer, mas nós podemos escolher pelo que vamos sofrer, pelo que vale a pena sofrer. Os que sofrem por fazerem o mal terão no seu sofrimento a sua retribuição. Os que sofrem por fazerem o bem terão no seu sofrimento o anúncio da sua esperança e o aguardo da sua recompensa. E por isso Pedro diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Isso nos leva para o último momento, e o nosso momento aqui mais complexo. A vitória dos eleitos. Versículos 18 a 22. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Nós acabamos de chegar em uma das passagens mais difíceis da Bíblia, por isso nós vamos pular e falar sobre o Dia das Mães. Não, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque se está escrito aqui, é porque algo está aqui para nos ensinar. Foi escrito para nós. E nós precisamos considerar as Escrituras com amor no nosso coração, com desejo no coração por compreendê-las. Isso não nos livra do fato de que existem passagens nas Escrituras que são complexas, que são até mesmo obscuras.
Em partes, esse texto se torna obscuro porque nos falta parte do conhecimento que estava presente àqueles primeiros ouvintes e leitores dessa carta. E por isso nós precisamos pesquisar, nós precisamos estudar, precisamos adquirir informações. No entanto, eu não tenho tempo aqui nessa manhã para entrar nos detalhes exegéticos dessa passagem, e por isso nós vamos nos concentrar nos pontos mais relevantes dentro da argumentação de Pedro. E o que Pedro está fazendo aqui é oferecendo a Cristo como um exemplo, como uma ilustração, como um modelo aos irmãos que passavam por sofrimento. Lembre-se que ele está falando a esses irmãos, que passavam por essas dificuldades. Também está falando a nós. E Thomas Schreiner, um grande teólogo, ele vai falar o seguinte: assim como o sofrimento era o caminho para a exaltação de Cristo, ele é também o prelúdio para a glória dos que creem. E aqui você entende a função do texto que Pedro está escrevendo. Ele está dizendo: olhem para Cristo em meio ao seu sofrimento. Porque assim como o sofrimento para Cristo é um prelúdio da sua glória, o sofrimento para vocês que estão em Cristo também é um prelúdio da sua glória, da nossa glória como igreja. Enquanto eles são encorajados, porém, mais do que isso, mais do que apontar para o sacrifício de Cristo, mais do que servir como uma ilustração, nós entendemos nas palavras de Pedro uma mudança na realidade cósmica do plano de redenção. A morte de Cristo, ela afeta a nossa experiência e a nossa vida de forma real, de forma concreta. Ele não está aqui apenas teologizando de maneira abstrata sobre as coisas, ele está trazendo uma transformação real diante de nós, não apenas uma ilustração. E para trabalhar isso, ele começa qualificando a morte de Cristo de duas maneiras importantes que você precisa perceber aqui. Primeiro, ele aponta que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício substitutivo, um sacrifício feito em lugar de, e ele fala isso nas palavras: ele morreu pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo morreu pelos injustos, sacrifício substitutivo. E ele também fala que esse sacrifício não é apenas substitutivo, mas é também um sacrifício reconciliatório. Ele vai dizer: para conduzir vocês a Deus. Então, em resumo, o sacrifício de Cristo, ele nos concede vitória e ele nos concede reconciliação. Vitória e reconciliação. Nós não podemos perder essas duas características que Pedro está nos dando aqui. Há uma restauração de relacionamento. E essa restauração de relacionamento acontece pela libertação de um estado de dominação sobre o qual nós estávamos mediante o exercício da justiça divina. Deus exerce a sua justiça, e quando Ele exerce em Cristo Jesus, nesse sacrifício substitutivo, nesse sacrifício reconciliatório, nós somos libertos da dominação do pecado sobre nós. E agora, ainda no versículo 19, nós encontramos um foco de confusão para muitas pessoas. Pedro vai dizer que Jesus foi morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E muitos vão para o versículo seguinte e leem: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. E vão pensar que Pedro está dizendo que Cristo morreu na cruz e em um estado desencarnado, ele foi ao inferno pregar aos espíritos em prisão, seja lá o que isso significa. Essa leitura, porém, é uma leitura precipitada dessa passagem. Depois eu posso disponibilizar para os irmãos, coloco lá no meu Instagram ou mando em algum lugar, um trabalho que eu fiz quando eu estava no mestrado sobre essa passagem, para que vocês possam entender quais são as minhas argumentações por trás das afirmações que eu estou apresentando para vocês aqui. Infelizmente, eu não tenho tempo hábil para entrar nos detalhes. Mas uma análise exegética e teológica profunda do texto vai nos mostrar que a comparação que Pedro está fazendo aqui não é sobre a morte corpórea de Jesus e um estado desencarnado de Jesus. A comparação que ele está fazendo é entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus.
Ele está falando sobre o Cristo que morreu no corpo e ressuscitou no corpo. Ele está dizendo sobre o Cristo que morreu na carne e foi ressuscitado pelo Espírito. E nessa ressurreição, que também é corpórea, nós vemos uma declaração de Cristo. Assim como a morte não foi capaz de destruir a Cristo, nós aprendemos que o sofrimento também não é capaz de nos destruir. E o que é que esse Jesus ressurreto, então, ele faz? Ele faz uma proclamação aos espíritos em prisão. E quais são esses espíritos em prisão? Nas palavras de Pedro, eles são os espíritos que noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Mais uma vez, eu não tenho tempo aqui para entrar nos detalhes por trás daquilo que eu vou dizer para vocês sobre esses espíritos. Mas eu vou dizer a vocês que o próprio Pedro volta a esses espíritos na segunda epístola de Pedro, capítulo 4, e que também nós temos informações sobre esses espíritos no livro de Judas, versículos 5 a 7. E essas passagens todas, elas se unem para apontar para um evento climático, para um evento importante, para um evento conhecido na mente teológica do tempo de Pedro, para um evento conhecido em meio ao povo para o qual Pedro escrevia, um evento que acontece em Gênesis 6. Onde começa o que em Gênesis 6? A narrativa do dilúvio. E esse evento, ele é um evento climático que demonstra a rebelião do mundo espiritual e do mundo físico, do mundo sobrenatural e natural, onde a semente messiânica, onde a promessa de Deus no Éden está sob um ataque demoníaco. O mundo espiritual está aplicado na tentativa de retardar essa promessa, de resistir a essa promessa, de lutar contra essa promessa. Essa promessa de Deus que diz que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esses eventos de rebelião do mundo espiritual, de rebelião do mundo físico, são os eventos que desencadeiam o dilúvio. E agora, milhares de anos depois, nós chegamos no ápice da história que está sendo apontado aqui pelo apóstolo Pedro. Na ressurreição de Cristo, na sua ascensão ao trono, Cristo desfere o golpe que cumpre a promessa e esmaga de uma vez por todas a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. A promessa está cumprida e Pedro está nos apontando, está apontando a igreja para esse dia, dentro desse entendimento teológico, desse pano de fundo. Cristo subjuga as forças demoníacas que escravizam o homem, comprando a liberdade para o seu povo e declarando a sua vitória. E essa imagem de Cristo declarando essa vitória é a imagem do Cristo ressurreto e ascendendo aos céus. E na ascensão de Cristo aos céus, aqueles demônios que lá atrás estavam dando golpes contra a promessa de Deus, resistindo à promessa de Deus, tentando destruir a promessa de Deus, vem na declaração da ressurreição e da ascensão, a proclamação de vitória final sobre Cristo, como quem diz, vocês perderam, o sofrimento perdeu, a morte perdeu, e nós como cristãos, ao olhar para essa imagem, encontramos encorajamento para que nós saibamos que o destino do sofrimento não é o nosso destino final, mas que pela vitória de Cristo nós também vamos ascender para encontrá-lo. E o reino de Deus será colocado sobre essa terra. É sobre isso que Pedro está falando aqui. E é por isso que lá no versículo 22, Pedro vai dizer o seguinte: depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. A rebelião está derrotada, a vitória está declarada, e nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem nada nos céus e nem na terra podem impedir a vitória que foi declarada por Jesus. E ao apontar para essa realidade, Pedro lembra os cristãos de Noé. Como Peter Davis, um teólogo importante, expressa com clareza, ele diz: como Noé, esses cristãos são uma pequena minoria perseguida, cercada por uma maioria que é desobediente a Deus.
E se Pedro segue a teologia paulina nesse momento, essa multidão está liderada pelos espíritos desobedientes. Mas a proclamação triunfante de Cristo e a citação da narrativa do dilúvio os lembram que eles serão a minoria liberta, assim como Noé e sua família foram, o que certamente é reconfortante em um momento de sofrimento. Então, meus irmãos, para finalizar, nós vamos passar por ataques nesse mundo, nós vamos passar por sofrimentos e dificuldades nesse mundo, mas não se esqueça entre os seus sofrimentos que a nossa vitória está declarada pelo Senhor, que se assenta sobre o trono. Isso não é uma historinha, mas é uma realidade materializada nas nossas vidas, materializada nas escrituras pregadas a nós e lembrada pelo quê? Pelo nosso batismo, que anuncia para nós aquilo que as águas do dilúvio anunciam, que anunciam para nós aquilo que as águas do Mar Vermelho anunciam. Por quê? Porque aquelas águas são águas do juízo. As águas do dilúvio vêm como juízo. As águas do Mar Vermelho, o que elas são? Quem passa por elas? O povo de Deus. E o que acontece depois? Águas de juízo sobre o exército de Faraó, águas de juízo sobre os inimigos de Deus. Essas águas de juízo são as águas que nós podemos passar entre elas como povo de Deus, e o batismo nos lembra dessa realidade, que as águas de juízo levam o velho homem, mas que o povo de Deus passa por entre elas, por causa da vitória declarada na cruz do Senhor. Assim, Pedro está nos dizendo que nós não somos salvos pelo ato do batismo, e ele vai dizer: não somos salvos pelo ato de limpeza da água no corpo, mas por meio da ressurreição de Jesus Cristo, quando nós confessamos a Cristo com uma boa consciência. E Pedro está nos lembrando, então, do que eu chamei a vitória dos eleitos. Meu irmão, como eu disse no começo, esse mundo é um mundo de tensões, de provações, de dificuldades, de circunstâncias adversas, de sofrimentos, mas nem homens, nem demônios, nem coisa nenhuma na terra ou nos céus tem poder para apagar a esperança que há em nós. E por isso, enquanto nós aguardamos, não tenha medo, não se angustie, viva como o Senhor nos orienta, entendendo que as dificuldades são oportunidades que nos demonstram o testemunho, e que as forças do inferno não têm mais poder sobre nós, porque assim como Pedro diz, a Cristo estão subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua graça poderosa que declara a sua vitória sobre as forças que nos escravizavam. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nós possamos viver dessa forma que lemos, que o teu Espírito nos encha para que nós vivamos assim, que nós possamos responder a situações de angústia, dor e sofrimento com sabedoria, com temor ao Senhor, mas não com medo das circunstâncias. Que nós possamos responder a essas situações não com angústia, Deus, mas com esperança. Esperança que está fundamentada na vitória declarada, na ressurreição e na ascensão do nosso Senhor. E que assim, Deus, os lares dessa igreja sejam restaurados, os relacionamentos sejam restaurados, e nós possamos desfrutar nesse lugar da união, da harmonia e da ordem que é trazida pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém.